vai haver uma mudança no sistema monetário internacional? E se esta mudança ocorrer, o que nós devemos fazer para evitar que um novo futuro 84, 83, 84 surja novamente no futuro do país? Bem, eu vou tratar de ser breve, porque esse é um tema extremamente estimulante, né, para um debate mais amplo, e seguramente voltaremos a isso em outros momentos aqui. E eu também estou preocupado com o tempo que cabe aos jovens, né, a formular suas questões. Em primeiro lugar, seria eu a última pessoa que pretendesse instilar, meter uma racionalidade na história. Se houvesse alguma racionalidade da história, nós não estaríamos numa carreira armamentista louca como essa que está e que pode ameaçar a destruição do mundo. E portanto, preciso partir desse princípio, né? Imaginar, por exemplo, que existe um projeto global, uma racionalidade global, que existem racionalidades micro, digamos assim, são grupos, interesses, etc., cada um buscando, empurrando para avançar. E daí surge um resultado que é mais ou menos regulado pelos sistemas políticos. E hoje em dia essa regulação se deteriorou muito. Esse é o quadro geral. Agora, não nos iludamos que o problema, por exemplo, é do terceiro mundo na sua totalidade. Não, em realidade, o problema é mais de países como da América Latina, que adotaram uma política de abertura desordenada, como Chile, Argentina, etc., Uruguai, esses países, né? E países como o Brasil também, que cometeram políticas suicidas de endividamento. E não, em tempo devido, não tomaram providências. Mas tomemos a outra maior economia do terceiro mundo, que é a Índia. Na Índia, essa crise não afetou, porque é uma economia como o Brasil, de coeficiente de importação muito baixo, e que não se endividou. Teve uma grande precaução em evitar se endividar, um país muito pobre, eu digo, não vamos me meter nessa. E passou, e o resultado é que tem tido uma taxa de crescimento relativamente alta durante a crise, que é a Índia. E mesmo países que tiveram uma inserção maior no comércio internacional, como são os países do Sudeste da Ásia. Esse país, tipo Coreia do Sul e Taiwan, etc. Esse grupo de países que tem uma economia altamente inserida no comércio internacional, mas muito controlada, dentro de uma regulação muito estrita e uma disciplina social muito grande, forçada ou não. Esses países também estão atravessando a crise ganhando terreno, ocupando espaço. Quando observamos o conjunto da economia do terceiro mundo, vemos que, evidentemente, a mancha mais grave é na América Latina, e particularmente no sul da América Latina, ou então em um país como o México, que caiu diria eu, na ilusão de que podia construir uma indústria petroleira, que é uma das maiores do mundo, a curto prazo, se financiando no mercado internacional, com juros reajustáveis a curto prazo. O México botou cerca de 30 bilhões de dólares na indústria petroleira, que interessava os Estados Unidos, para dar tranquilidade estratégica aos Estados Unidos, que hoje em dia não depende mais do Golfo, porque tem no México o seu maior fornecedor de petróleo, e, ao mesmo tempo, financiou tudo isso sem nenhuma garantia quanto os próprios americanos, que eram seus credores, que quando ao elevar a taxa de juros, quebraram os mexicanos. Que, independente de tudo de irresponsável que se fez no México, foi muito, malbaratamento de recursos, etc., bastaria isso para afundar com o México. Segundo lugar, digamos, o fato de que o México tinha um sistema de câmbio, digamos, aberto e que sofreu uma fuga de capital que foi também de mais de 20 bilhões de dólares. Quer dizer, são casos especiais, no caso, não é assim tão geral. E, por outro lado, está essa massa enorme de países, uns 30 pequenos países, que são pobres e miseráveis países exportadores de alguns produtos primários. E esses produtos caíram seus preços, conheceram uma baixa de preço forte. Eles estão em situação idêntica à nossa de 29, dos países, digamos, diante da crise de 1930. Esse é o quadro geral. O caso brasileiro, o Brasil, se tivesse tido uma política mais, não vou dizer mais inteligente, mas uma política mais sensata, desde 73, ou mesmo diante de 73, porque começou a se endividar antes de 73 sempre, sem necessitar, para acumular reservas, podíamos estar atravessando isso, quiçá até ocupando espaço na economia internacional. Isso aí é um aspecto do problema. Agora, eu queria insistir nesse ponto, para concluir, né? Que nós não devemos olhar a história como uma conspiração, nem a arena internacional como um campo de conspiração. Devemos olhar, sim, a economia e a vida internacional como um espaço onde os grupos e os interesses se confrontam ou cooperam, ou a cooperação ou a confrontação.
Aí não há neutralidade possível. Agora, nós, na verdade, nos iludimos com cooperação. Quando o Brasil se endividou excessivamente, cabia ao Brasil, por exemplo, marchar para uma forma de confrontação. Nós não aceitamos essas taxas de juros e vamos enfrentar a situação dentro do que der. E vamos saber agora quem são nossos amigos e nossos inimigos. Se o Brasil tivesse tomado uma atitude firme de confrontação no começo, tudo teria sido distinto. Eu me recordo que eu fiz uma conferência em 80 sobre isso, dizendo que era indispensável assumir uma atitude firme diante dos credores, e vieram os banqueiros internacionais dizer: não, o Brasil está se comportando muito bem, basta que continue a fazer o que fazia antes. O senhor Constâncio, do Citi Corporation, disse isso. Basta continuar fazendo, está fazendo, tem todo o crédito. E assim aqui se aceitou que os banqueiros dissessem o que era bom para nós. E assim nós fomos embaídos nessa história, perdemos diretrizes completamente e sempre se dizia: não queremos nenhum entendimento com os países endividados do terceiro mundo, porque nós somos diferentes, só seremos tratados de outra forma. Essa foi a norma. A ilusão, eles foram bercer, eles foram iludidos dizendo: são formas de cooperação. Nunca houve nenhuma cooperação. O Brasil teve que sustentar completamente o ajustamento internacional. Totalmente, pagar os juros mais altos do mundo. Quando fez o seu primeiro reajustamento de 82, o Brasil foi o reajustamento mais caro da América Latina. Os dados estão publicados pelas Nações Unidas. As condições que aceitou o Brasil em 82 foram as mais duras da América Latina. Portanto, o Brasil não reteve nenhuma cooperação de ninguém e os bancos continuaram se locupletando. O Citibank, por exemplo, em 82, 81 e 82, tirou do Brasil cerca de 20% dos seus lucros mundiais, tendo aplicado aqui só 5% das suas aplicações, feito aqui 50% das suas aplicações. Portanto, os bancos nos depredaram realmente e, ao mesmo tempo, criaram a ilusão de que nós tínhamos uma boa administração de dívida, etc., etc., que tudo ia muito bem. Portanto, a culpa é nossa nesse caso, porque não nos cabe a nós pedir conselhos a credores e a banqueiros para dizer o que é bom para o Brasil. E essa foi a realidade que vivemos. Agora, hoje em dia, depois de que o Brasil tentou a última forma de cooperação, que foi essa carta mandada a Londres, né, e que recebeu essa, digamos, essa bofetada, porque diz: não, entreguem o que vocês têm. Vocês ainda têm uma última calça aí, por que não entregam? Por que não pode entregar a Vale do Rio Doce? E o que está implícito detrás é isso. Agora bem, eu me pergunto se ainda alguém no Brasil vai acreditar que nós vamos depender de cooperação para sair da situação em que estamos. Ou se nós temos realmente que assumir nossa soberania. Então, se toda vez que se tenta canalizar a elite dirigente brasileira não consegue capitalizar isso e dirigir o país para uma solução, parece que a gente fica num impasse, num beco sem saída. Como é que a gente pensa, então, a quebra dessa cadeia que sistematicamente acontece nesse país e que não é um país, não se dá exatamente no molde das quarteladas do todo o Cone Sul, mas se dá de uma forma um tanto mais refinada, talvez pela própria industrialização do país. Como é que se quebra essa cadeia? Como é que se consegue sair disso? Esse é o problema, certamente, o fundo do problema, diria eu. E aí a questão é saber como os povos conseguiram superar as suas... mudar qualitativamente o seu processo de desenvolvimento. Porque o que nós tivemos no Brasil é o que se chamou hoje um mal desenvolvimento. Criamos um sistema em que, de alta sofisticação por um lado, e penúria e miséria e do outro. Como é que se pode compreender que um país que tem uma renda per capita, uma produtividade média já tão alta quanto o Brasil, já há vários anos, é mais de $2.000, e tem ao mesmo tempo a esperança de vida baixa de grande parte da população do Nordeste, e os indicadores sociais, como eu dizia. Quer dizer, nós somos um caso clássico de mau desenvolvimento e resultado de certa ideologia que predominou, de que era preciso aumentar o bolo para depois dividir muito mais adiante, etc. Fomos, de alguma maneira, vítimas de ideologia, não temos nenhuma dúvida, né? Ora, só se pode sair disso pela evolução política, por meios políticos. Não se pode, não há nenhuma lógica na economia que resolva os problemas maiores da economia. Quando a gente briga os economistas, muita gente fala de economia. Os economistas, quando estão se referindo, na verdade, ao não econômico em que trata, digamos, do discurso do economista. A parte não econômica, todos os elementos não econômicos, isto é, que estão nos parâmetros, etc., envolvidos nos modelos, etc., isso é que se está discutindo. Está discutindo propriamente o econômico. Sobre o econômico, os economistas, de uma maneira geral, chegariam a um certo acordo.
Portanto, essa parte não econômica do econômico, essa diria a parte espúria do econômico, na verdade é a política. Se a política não é suficientemente clara, transparente, né, penetrante, isso fica tudo subterrâneo, até que explode aqui e acolá. Agora, eu vou fazer uma reflexão, eu vou dizer aos senhores, com toda franqueza, fundo do meu pensamento sobre isso. Porque não é de hoje que eu penso sobre isso, não. Eu já escrevia sobre isso há mais de 20 anos, um pequeno livro que nunca mais foi publicado no Brasil, que se chama Pré-Revolução Brasileira. Eu escrevi um pouco antes da tal Revolução. Sabia que estava vindo. E nesse momento eu já me preocupei muito com esse problema. E o fundo do meu pensamento, já que é um fórum, cada um tem que dizer realmente onde pensa, é o seguinte, é de que a sociedade não tem muitas opções para escolher ou para desenhar o seu futuro. Elas têm opções limitadas, pela história, pelas circunstâncias, pelo contexto global, etc. Mas dentro desse espaço limitado, os povos mais ou menos buscaram saídas. Porque quando os problemas se acumulam demasiado, é como uma barragem. Se cria uma inércia, digamos, tão grande, e que a partir de certo momento vem uma ruptura. Isso um pouco é o que caracterizou a história moderna, que é uma história vida, num tempo muito mais acelerado do que as outras. Agora, o que está muito no pensamento de muitas pessoas é a ideia de que, através de uma espécie de engenharia social, de um voluntarismo, a gente pode quebrar umas coisas, reconstruir outras e botar para andar novamente um negócio e toma outra órbita e sai a coisa andando, como a gente quer. É uma espécie de ilusão ptolomaica do homem, de que ele pode fazer o futuro a partir da ideia que ele tem do passado. Enfim. Ora, o homem é uma força transformadora, criadora. E, portanto, ele vai sempre decepcionar o engenheiro social. É aquele que tem um projeto para o futuro tirado, digamos assim, das suas reflexões, que quase sempre são essencialmente baseadas no vivido do passado. E aí, o difícil desse problema. Então, mas a gente tem que se voltar para a história. O que diz a história? A história nos diz o seguinte, que os povos em fase, digamos, de modernização muito precoce, como aconteceu no século XIX, por exemplo, eles tinham, as pressões sociais geralmente se criavam pelo fato de que a exclusão era completa. Você toma, por exemplo, o grande campesinado num país como a Rússia e outros países do mundo, era totalmente isolado de tudo. E então as pressões eram muito grandes, que se criavam dentro da sociedade, e quando chegavam os momentos de ruptura, as rupturas eram consideráveis e, na verdade, se criava espaço para uma transformação. Agora, quando os povos já estão muito mais informados, como são os povos atuais, mesmo um povo como o brasileiro, o problema se torna muito mais complicado, muito mais difícil, digamos, exercer essa engenharia social. Então, o que se sabe é que os povos que que acumularam realmente experiência e que avançaram no sentido de abrir um espaço maior para o indivíduo, que eu creio que é um pouco o projeto que está implícito em qualquer um de nós. É a ideia de uma civilização em que o homem tem maior espaço para se realizar como criatura, como criador e como criatura. É isso que pensamos nós. E não que ele tenha que ser transformado num elemento de uma engrenagem. Ninguém pensa no mundo de Orwell. Pensamos no mundo completamente em que o homem tem o máximo de opções para realizar-se como criador. E como, na verdade, como sujeito de tudo e como consciência. Nesse caso, quando as sociedades alcançam a complexidade da nossa, se nós, por exemplo, sofremos uma turbulência excessiva e uma descontinuidade, podemos eliminar grande parte do que já se construiu nesse plano. Voltamos quase ao marco zero aí. É por isso que muitas das revoluções modernas deram um resultado tão diferente daquilo que se pensava. Quando se pensava, na verdade, numa revolução libertária, se cria uma revolução antilibertária. Se cria uma sociedade antilibertária. Esse é o verdadeiro problema. É que se fosse fácil dizer, tá bem, como Florestan, não, temos que buscar no outro caminho a nossa solução. Aqui não dá. E o outro caminho é uma forma ou outra de voluntarismo e de engenharia social. E que preço vamos pagar por isso? Essa é a verdadeira pergunta que se faz. E é por isso que eu digo que o caminho da transformação terá que vir de governos representativos. Terá que vir de um processo autêntico de democratização. Agora, esse é um caminho difícil. Portanto, quando me perguntam o que fazer, como estava o colega perguntando aí, o mais jovem, o que fazer é lutar para que esses espaços organizados dentro da sociedade, essa vontade
coletiva que se forma dentro da sociedade civil, em todos os setores, essa se manifesta efetivamente. Que não tenhamos que esperar, que temos sim que ser os atores, digamos, com iniciativa. Maria Concepción, falando do aspecto cultural, ela aparentemente não acha atualmente, digamos, na cultura brasileira, a cultura do Brasil, motivos para pensar que tenha a capacidade criativa ou a disposição criativa necessária para afrontar uma crise como esta. Eu não posso falar da cultura brasileira. Uma das razões é que estou aqui 5 anos no Brasil, mais ou menos. E eu aprendi faz muito tempo, digo sempre, que se alguém quer escrever um livro sobre um país, tem que ficar 15 dias ou um mês. O primeiro mês parece tudo claro e uno fica surpreendido de que os nativos não compreendem que claro e que simples é o país, certo? Depois de um mês uno descobre que o país é tão complicado como o próprio, então já abandona a ideia de escrever um livro. Então eu acho que é muito difícil predecir a partir, digamos, do dado do momento, dos elementos culturais que se podem apreciar, como pode isso manifestar-se no futuro. Eu diria que lo fundamental disso não é tanto ver quais são os aspectos particulares da cultura de diferentes países, sino essa coisa fundamental que é a criatividade. Em definitiva, que é o que diferencia o homem de outros animais superiores? A cultura. Animais sociais temos muito, animais culturais temos um só, que é o homem. E em que consiste isso? Precisamente nessa capacidade criativa. A cultura significa uma espécie que se modifica a si mesmo com o tempo. Por isso é tão difícil a predição. Se uno toma, por exemplo, as ciências sociais. O que nos ensinou este século das ciências sociais é que somos muito bons futurólogos do passado. Sempre sabemos por que aconteceram as coisas, mas muito pobres futurólogos do futuro. E essa criatividade, precisamente, que modifica a realidade continuamente, eu acho que explica, por exemplo, por que os artistas têm sido muito melhores futurólogos que os cientistas. Se nós tomamos neste século, eu acho que em artistas como Kafka, por exemplo, como Ray Bradbury más recentemente, os surrealistas, Aldous Huxley en su famoso Mono y Esencia, todos eles foram muito melhores futurólogos que nós, os cientistas. É decir, essa criatividade está ali e tem sempre a coisa imprevista. Agora, a outra coisa é que essa criatividade, eu acho que na história se manifiesta em certos momentos de desafio, realmente desafio histórico, não é uma coisa que está ali continuamente da mesma maneira, tem momentos em que aparece particularmente. Eu acho que este momento precisamente é um momento de desafio histórico. Celso falou hoje da hipertrofia da percepção no momento de crise. E neste momento eu diria que o nosso problema quizá não é tanto hipertrofia, sino atrofia da percepção. Eu acho que ainda não estamos totalmente conscientes realmente da magnitude da crise que estamos vivendo. Se não coloca os elementos fundamentais, por exemplo, que não são só do Brasil, é de toda a humanidade. O perigo de destruição. Pode ser que a crise desapareça porque os protagonistas desaparecem, nesse caso terminou a coisa. O outro, hemos descoberto recentemente os limites físicos, digamos, de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que temos todo o conhecimento agora para resolver os problemas materiais da humanidade. Temos todo o conhecimento para isso. Ao mesmo tempo também aparece toda uma ola de inovações tecnológicas que parece ajudar a cumprir uma das mais velhas aspirações do ser humano, que é liberar-se do trabalho rotineiro, etc. Tudo isso está combinado neste momento. Agora, se uno toma o caso de um país como o Brasil, por exemplo, qual é o desafio concreto que pode enfrentar realmente o país com esse problema? E aqui temos o que dizia Furtado, como podemos unir o econômico, digamos assim, com o cultural. Eu diria, faria uma reflexão muito simples para isso. Vamos imaginar que uma das aspirações fundamentais em qualquer país subdesenvolvido, no caso de Brasil, como os outros nesse sentido, seria o seguinte, que já seja por modificações ou através de uma revolução, ou que seja toda a população se incorpore ao mercado. É decir, todo mundo sabe que fora de algumas necessidades muito, muito básicas, não sei quanto, mas da ordem de 50%, 60% da população do Brasil não está incorporado realmente ao mercado de bens e serviços. Vamos supor que se incorporem todos. O que aparece ali? Ali aparece imediatamente que temos uma capacidade, digamos, aquisitiva muito menor que a dos países desenvolvidos, certo? Portanto, a pauta de consumo não pode ser a mesma que os países desenvolvidos. Isso se pode lograr somente com obviamente, uma redistribuição radical da renda.
Y eso es algo más que una cosa económica. ¿Qué significa una distribución radical de la renta? Significa a toda la población incorporarse realmente al proceso social y político, digamos. Es tener todas las posibilidades. ¿Qué aparece allí? Aparece ese límite o, digamos, esa limitación. No podemos tener ya a pauta de consumos importadas, digamos así. Eso coloca un problema que es el siguiente: si realmente aceitamos, digamos así, o padrón moderno, que a felicidad consiste en el consumo, entonces teríamos una sociedad mundial, una función continua que se pone allí a renta per cápita y tiene una curva de felicidad, ¿cierto? Mas eso no es válido ni siquiera para los países desenvolvidos, porque es obvio también que el proceso continuo de aumento de consumo material es imposible. Es decir, todo el mundo sabe que cualquier curva, cualquier función exponencial, aplicada a un objeto material, es siempre explosiva. No es preciso estudiar mucha matemática para eso. Matemáticamente una curva puede ser infinita, desde el punto de vista material no. Es decir, esa limitación aparece para todos. Ahora, en todas las discusiones internacionales, sobre eso, ese problema es muy claro, que materialmente ese tipo de desenvolvimiento no es posible como se está haciendo ahora. Entonces se fala de un nuevo desenvolvimiento. Y estamos ainda falando de un nuevo desenvolvimiento y nada sobre eso. ¿Por qué? Bueno, porque es muy obvio, y Furtado señaló también, el problema no es económico, el problema es filosófico. Es decir, bueno, si un nuevo desenvolvimiento implica toda una noción del ser humano, es decir, si tenemos que limitar el consumo material, si tenemos que respetar el medio ambiente, si tenemos que tener una sociedad igualitaria, bueno, ¿cuál es el concepto realmente de felicidad? Es consumir más, y es así, entonces estamos perdidos, no podemos ser nunca felices. Mas yo que eso no es así. Ahora, toda grande mudanza histórica implica una revisión del concepto do hombre, del concepto de qué somos, que constituye esa felicidad. Yo acho que ese es el problema ahora. Ahora, ¿cómo movilizar esa voluntad política de que fala Celso? Y él mencionó también la palabra utopía. Eu acho que está nisso. ¿Qué quiere decir una utopía? Si uno toma historia humana, como el Occidente siempre se movilizó por grandes utopías. Algunas de ellas son utopías, digamos, en la historia que no eran utopías para cumplir, que es Tomás Moro, por ejemplo, Platón. Pero cuando aparecen ya utopías del tipo que aparecen después en la Ilustración, antes también con Campanella, Fourier, después a utopía del socialismo, etc., todas ellas englobaban grandes aspiraciones que o efecto no era tanto objetivo final como camino para ellas, ¿cierto? Agora nos encontramos quizá con una das, no quizá, eu acho que a crisis posiblemente más grande da historia humana desde el Neolítico, y no tenemos una gran utopía de ese tipo. Es decir, carecemos de ese. Y sin eso no existe movilización. Un joven preguntó recién a unos estudiantes, dijo que a crisis era apavorante. Bueno, acho que apavorante es más interesante. Y acho que si falamos jóvenes, vocês van a vivir na crise, vocês van a ser os protagonistas da crise. E na crise há duas posições, só duas posições: ou ser vítima da crise ou ser protagonista da crise. Ser protagonista da crise quer dizer pensar a crise. E eu acho que não há saída da crise sem repensar o mundo, em certo sentido. Falamos, por exemplo, da dívida externa, etc. Eu acho que ninguém na população se vai mobilizar por a dívida externa. A dívida externa é um problema de técnico, poderemos fazer algunos, nos movilizarão. Mas só com uma concepção nova, digamos, de desenvolvimento, uma concepção nova de ser humano, realmente se pode superar o que estamos chamando agora a crise. É decir, eu acho que estamos vivendo um momento de construção de utopias, nesse sentido. Obviamente eu não vim aqui agora para falar e exponer uma utopia, sino simplesmente fazer algumas reflexões onde acho que está realmente o problema. Celso falou do reducionismo economista. Eu acho que sempre nestas discussões corremos o risco de entrar no reducionismo economista. Sin dúvida que a economía es enormemente importante, pero acho que si no podemos trascender, digamos, a dimensión económica, entrar a otra, creativa, digamos, de ser capaces de imaginar una nueva utopía en ese sentido, eu acho que a crisis não tem solução, assim só. Obrigado. A única coisa que demonstra o milhão na praça, a única coisa que demonstra os carnavais, os futebols, o dar um jeito, o rir da própria miséria, a ironia, o estar quebrado e, porém, dar a volta por cima, é a cultura da sobrevivência. Agora, a verdade é que as elites não têm nenhum instinto de sobrevivência.
tem um instinto absolutamente entre predatório, pertence a outra tradição da destruição criadora. Destruir para criar. Já destruímos. Criar, eu ponho dúvidas que desta vez as elites brasileiras sejam capazes. Agora, vontade coletiva de sobrevivência, há no povo. Vontade coletiva de criar uma nova situação, de resolver todos os problemas que o Celso apontou e que são reais, essas contradições todas, de resolver o que acontece com os 3/4. Por que não resolvemos? Não tem potencial produtivo? Por acaso nós estamos atrasados produtivamente? Não temos indústria, não temos agricultura, não temos espaço econômico, não temos dólares, mas isso ninguém tem, é irrelevante, o dólar é uma moeda decadente. O que faremos com o raio do cruzeiro da gente? Outro novo cruzeiro? Eu quero saber é quais são os valores permanentes da nossa cultura. Se forem os da sobrevivência, era bom que as elites e os intelectuais pensem no que quer dizer sobrevivência. E é difícil, porque o pessoal está atendendo de uma maneira desvairada, aí sim eu acho que o capitalismo ganhou no Brasil, para o salve-se quem puder, para as lutas segmentadas. Não há nenhuma evidência de falta de luta, todo mundo está lutando. A luta pela sobrevivência não está expressa em estruturas políticas com um objetivo, com um drive, com a possibilidade que uma elite, embora representativa do povo, diga para onde deve ir a economia e as sociedades. Então, os intelectuais e o debate sobre cultura me parece fundamental. Eu estou absolutamente convencida de que a maior parte dos intelectuais desse país não tem tradição na cultura do povo. Não tem tradição. Até pode, Renato, jogar futebol até aos 40 anos, aos 30, estourar o joelho, até pode gostar de dançar samba, eu sei. Não adianta, aos 50 não dá para jogar futebol, não dá para dançar samba, e as pessoas realmente não têm dentro de si, estou falando por todos os meus companheiros que eu tenho visto ao longo desses anos, o espírito de sobrevivência do povo brasileiro. Essa não é a nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura arrogante, a das elites. É uma cultura ibérica, misturada com essa porqueira na qual estamos misturada, da cultura do consumo, da riqueza, da ostentação, do brilho, do tá. Eu não posso esquecer que uma coisa que é absolutamente, do meu ponto de vista, ridícula, seja apontada por esta contrafação de cultura de massas como a glória. Para vocês verem, há quem ache a glória, depois destes anos todos de luta, que eu virei personagem do Jô Soares. Eu acho a não glória. Mas isso é porque eu não sou brasileira, provavelmente, no sentido macunaíma. Mas eu não sei se é verdade, do ponto de vista do povo. Parece. Do ponto de vista das elites, é uma confusão. Essa questão da cultura das elites brasileiras é uma confusão. É uma confusão. Sobre a cultura do povo, é possível que os nossos homens de cultura que aqui estão e que têm tradição, digam alguma coisa. A lógica dos fins que rege a cultura. Eu volto a dizer, que fins? O único fim possível agora é a sobrevivência. A lógica dos meios tem sido sempre a destruição rápida das formas pretéritas para avançar na modernidade. Esta tem sido sempre a lógica dos meios. Nós somos um país em busca da modernidade permanente. As elites têm um afã de modernidade. Mesmo as conservadoras, talvez particularmente as conservadoras e as reacionárias. Quanto à última ideia de que, formulada alguma política cultural, fosse possível dar um fundamento novo a uma política de meios e de fins, estruturar alguma forma, embora móvel, mas com algum grau de permanência dos interesses reais de sobrevivência da massa, eu devo dizer que a esta altura tenho sérias dúvidas. Mas nós temos mais 2 anos. Por volta de 86 a gente verá se vamos votar, como vamos votar, se vamos fazer uma constituinte, se as elites políticas que estão aí, quais sobrevivem, quais são liquidadas, quais são avacalhadas. Em todo caso, os meios de comunicação de massas, que são os que difundem a cultura, estão fazendo um esforço gigantesco de liquidar todas as nossas elites com 20 anos de resistência democrática. Eu sugiro que um pouco mais de afeto pelos que lutaram esses 20 anos conviria.
eu sugiro que um pouco mais de respeito pelos mais velhos que estão aí capotando conviria. Mas sempre nos resta a possibilidade de enterrar todos eles com rosas vermelhas, cravos vermelhos ou rosas amarelas, segundo a cor de cada um, como deve ter ocorrido ontem na Itália ao povo italiano. Quero dizer a vocês que, para os mais jovens, vocês não devem levar a sério a nossa visão, mas vocês devem levar a sério a luta de todos nós. A temática que abriu Maria, tão ampla, né, que eu vou me limitar a 2 palavras sobre os pontos que me parecem mais significativos, pelo menos do ponto de vista de um fórum como este. Essa questão da vontade coletiva. O que, em realidade, eu quis expressar é de que o problema nosso é um problema essencialmente de participação. Quando eu digo coletiva, eu digo no sentido de participação, portanto, de governo representativo. E quando digo também vontade coletiva, eu quero dizer organização, portanto, política. Nós vivemos uma época em que o político prevalece sobre o mais. Isso é o que eu queria dizer. E que a política, na verdade, tem que ter raízes numa representatividade. E era depois de um longo período de autoritarismo em que se pretendeu que os problemas políticos podiam ser resolvidos por técnicos. Isso eu creio que é um ponto fundamental em um debate aqui no nosso fórum. A segunda questão, que é mais elusiva, mais difícil de poder sintetizar, mas que me parece fundamental, é essa do que nós queremos dizer quando falamos na nossa cultura, da nossa identidade cultural, como se fala diz hoje em dia. Eu sou daqueles que eu estou convencido de que o Brasil é um país com grande inventividade cultural. Quer dizer, o espaço cultural brasileiro é um dos espaços inventivos hoje no mundo. Como eu viajo muito e vivi muitos anos fora do Brasil, tenho uma certa perspectiva para dizer isso. Isso são qualidades mais positivas ou negativas. Mas há alguma coisa de permanente no Brasil. É de que nossa inserção na economia moderna, digamos assim, a partir do século XIX, a inserção do Brasil no chamado Sistema de Divisão Internacional do Trabalho, que produziu entre nós a modernização essa dependente, marcou profundamente nossa cultura. Porque quando olhamos para o século XVIII brasileiro, vemos que as grandes criações da cultura brasileira do século XVIII eram criações que abrangiam, bem ou mal, toda a sociedade. Quando o Aleijadinho fazia suas esculturas, suas arquiteturas, suas igrejas, essas eram igrejas para toda a sociedade. Estavam aí os senhores, estavam os escravos também. De alguma maneira, um pouco todos se identificavam com o que se criava. E estava voltado, de alguma maneira, para as aspirações, os fins da vida, que naquela época deviam ser, em grande parte, dessa natureza. Isso, eu diria, portanto, foi esse quadro cultural brasileiro que se interrompeu, não vou aprofundar esse tema, porque levaria em outra direção, mas se interrompeu de maneira marcante quando, no século XIX, nós nos reinserimos completamente na economia internacional de uma forma nova e começamos a participar do progresso, como se dizia na época, através apenas dos bens que produziam o progresso e não dos meios necessários para ter o progresso. Porque a grande revolução moderna, tecnológica, do fim do século XVIII, ela tem 2 vertentes. Todas 2 decorrem, na verdade, do que se chama o progresso tecnológico. Uma é saber fazer melhor as coisas, a economia dos meios, né? Tecnificada, através de técnicas e etc. E que vem a ser os processos criativos mais eficazes, que nós chamamos economistas, a produtividade, etc. Isso é uma vertente. Mas a outra vertente foi a total revolução nos fins, nos objetivos que nós usamos, que são fins para nós. E que antes vinham da tradição e passaram a vir agora da invenção. Todo dia se inventa um produto novo para nos vender, porque isso é o negócio, é a lei, digamos assim, isso é uma regra, é o jogo. Então, essa segunda vertente pegou entre nós com força enorme
e produziu o que nós viemos a chamar de modernização dependente. Nós éramos modernos, estávamos instalados no que se produzia na Europa, inclusive queríamos inclusive, né, importar os serviços. Quem vê a imprensa da época no século XIX no Brasil, vê como os anúncios dos Grands Magasins de Paris estavam aí, o pessoal queria comprar as coisas da moda lá. Inclusive importavam as companhias de teatro e tudo isso para ver essa cultura de hoje na Europa, de última palavra. Mas nunca ninguém se preocupou, poucos se preocuparam, então foi uma guerra perdida, essa de fazer deste um país moderno ao nível da forma de produzir o moderno. E foi essa dicotomia, ou essa ruptura, que marca a nossa cultura. Porque, como eu já disse num trabalho anterior que escrevi, o nosso século XIX é, na verdade, o século em que as elites se voltam para a Europa e dão costas totalmente ao povo. E então se cria essa vergonha de ter o povo brasileiro, com respeito ao povo brasileiro. E se passa a ignorar tudo que cria o povo. A criatividade popular que existia, como Maria diz muito bem, de sobrevivência, mas ela existia, isso se considerava como atraso. E o dia que ele passasse a esponja, limpava isso e saía para adiante, para outra coisa mais moderna, que era aquilo que era importado. E esse bovarismo marcou profundamente a nossa evolução cultural, é o nosso século XIX. E eu digo, por exemplo, o que houve no século XX, o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi uma tentativa para romper com isso, o que foi a antropofagia, tudo isso. No século XX nosso é o século da rejeição do bovarismo, mas sem saber ainda onde ir, a busca da identidade. É o século XX, vem sendo isso. E é no meio, nesse processo, que nós estamos hoje. Agora, eu tratei de dizer aqui nesse papelzinho curto, foi que se nós temos um futuro como criatividade, eu não compreendo a vida sem criatividade, é na medida em que nós reconheçamos que o Brasil real, na verdade, é o povo. E que eu, por mais sofisticado que seja, na verdade, eu sou muito importante, evidentemente, como parte da cultura global brasileira, mas a criatividade brasileira autêntica, essa não pode ter senão raízes populares. É isso que eu queria dizer. Agora, isso não significa que nós não sejamos uma nação moderna e queiramos ser e participemos daquilo em que a cultura mundial hoje está globalizada. Significa dar as costas ao que se cria de bom e melhor nos outros países, em outras culturas. Mas significa, sim, que nós não podemos ignorar que as nossas raízes são essas e que as soluções para o nosso povo, a nossa vida, terão que vir dessa volta, essa identidade com o que as raízes profundas que eu chamava aí. Evidentemente foi tudo apresentado de uma maneira demasiado simples, mas essa era a essência do que eu queria dizer. E eu concordo com Maria de que nós, até hoje, vivemos entre o espírito de sobrevivência que o povo tem, de um lado, e a negação, digamos assim, de toda a permanência das culturas, que no seu bovarismo querem sempre estar à la paz, e o que é mais moderno, né, o mais recente. Eu fico perplexo quando vejo o que se publica no Brasil, porque eu não creio que num país da Europa, nem nos Estados Unidos, não existe uma anarquia no que se publica como no Brasil. Que aqui é preciso publicar tudo que saiu ontem em dos países de cultura dominante. Eu vivo na França, por exemplo, para ter acesso a muito do que se produz nos Estados Unidos ou na Alemanha, etc., às vezes são muitos anos. Há um processo de decantação, um processo de seleção, há um processo de rejeição. Vocês dirão que isso pode ter aspectos negativos também, mas isso é uma realidade. E nós não, nós somos sobreexpostos à criatividade dos outros. E é, portanto, isso exatamente porque as nossas elites, elas mesmas, não valorizaram a criatividade. Eu gostaria de ressaltar que, em face da crise ser internacional, nós passamos a criação de um fenômeno novo, eu acho, para a humanidade, que é uma transcultura do terceiro mundo. Quer dizer, os debates, as grandes tensões, a exploração norte-sul, está gerando e vai gerar um modo de comportamento global das nações que está ligado a uma outra forma de cultural como elemento de defesa dessas nações, que nós poderíamos chamar de uma cultura dos oprimidos. Essa cultura da opressão, que representa uma ampliação do conceito antropológico mesmo de cultura para várias nações, várias civilizações, ela deve ocupar para países do terceiro mundo um papel central, se nós queremos realmente enfrentar essa questão da crise criativamente. Eu gostaria de lembrar que esse fórum
quando nós propusemos esse fórum, um dos elementos centrais do fórum era exatamente essa ampliação dos horizontes culturais brasileiros. O primeiro fórum é sobre raízes e perspectivas do Brasil. O segundo fórum é para onde vai a América Latina, inclusive por sugestão do professor Figueiredo, do próprio Celso, nós pretendemos trazer aqui o professor Raul Prebes e pretendemos discutir para onde vai a América Latina em seus vários aspectos. O terceiro fórum, para o qual está convidado o professor Abdo Salam, que é prêmio Nobel de 79, um dos maiores líderes da ciência mundial e do terceiro mundo, paquistanês, será sobre os problemas de ciência e tecnologia no terceiro mundo. Então, esse fórum, o espírito da filosofia em que ele se baseia, exatamente de focalizar os problemas culturais como modo, como instrumento de união para as nações oprimidas, e aqui nós temos um especialista no pensamento da busca da sociedade não opressiva, não repressiva, que é o professor Hélio Jaguaribe. Em realidade, Sérgio, a minha forma de ver talvez fosse um pouco, pode ser um pouco distinta da sua, mas o resultado é que eu chego ao mesmo. É que a boa verdade é que nós não estamos mais perto culturalmente de muitos países da Europa do que estamos da Índia, não há dúvida nenhuma. Nesse sentido, evidentemente, nós somos parte de uma cultura em transformação que tem suas raízes na Europa e que o futuro nosso, queiramos ou não, em grande parte depende da evolução da cultura moderna, ali onde estão as matrizes que nos criaram. Agora, eu penso o seguinte, o problema é menos de cultura do que de evolução das estruturas de poder à escala mundial, que estão em evolução. E aí há muitas possibilidades, inclusive há países lá do primeiro mundo, países ricos, etc., que têm perspectivas distintas de outros, bem distintas às vezes. Portanto, o que vai ser a composição, a configuração de poder mundial é que é um verdadeiro problema. E para isso nós temos que mobilizar recursos. Temos que compreender que tudo que é importante hoje em dia tem uma dimensão internacional, digamos, no plano político. Tudo. Ora bem, essa estrutura internacional, ela evoluiu, vem do passado, que evoluiu de uma matriz muito simples, que era um sistema de divisão internacional do trabalho, que havia uns que produziam produtos primários, uns que produziam produtos elaborados. Um era um dono da técnica, portanto, da inovação, das decisões estratégicas e das finanças, e outros eram subsidiários. Esse era o modelo que se formou dentro do capitalismo durante muito tempo. Houve a decomposição desse processo vem desde 29, não é de hoje. Estamos aí já há muito tempo, já em transformação de tudo isso. E a evolução do capitalismo foi levando a formas novas. Hoje em dia o que acontece é evidente de que com a globalização e com a integração, o terceiro mundo chamado, que é uma grande parte da humanidade, vai jogar um papel crescente nessa configuração. Ninguém tem dúvida nenhuma que esses bilhões de pessoas vão ter um papel crescente. Portanto, os problemas, os objetivos, as ansiedades, as exigências desse terceiro mundo vão pesar cada vez mais, queiramos ou não. Agora, até que ponto nós vamos continuar sendo manipulados? E essas transformações virão porque as empresas internacionais resolvem que é bom para nós isso ou aquilo. Porque nós estamos industrializados em grande parte pelas empresas internacionais. Se instalaram aí para produzir automóveis e tudo isso, e acharam que a gente devia se desenvolver dessa forma. Aí vem o problema da obsolescência. É que eles é quem dizem como a gente tem que se desenvolver, o que é bom para nós. Vejam os anúncios das revistas brasileiras, né? O que se produz no Brasil. É em grande parte a opção daqueles que têm uma racionalidade de mercado, e um mercado maior do que o nosso. E nós vamos seguindo nisso. Aí vem então que se coloca o verdadeiro problema cultural. Até que ponto isso não é incompatível com a satisfação das necessidades mais gerais do nosso povo? Isso não engendra empobrecimento, exclusão de grande massa da população. Esse é um lado do problema. O outro é que, como modificar isso, tendo em conta que isso é um dado da realidade nova, se trata de romper com as transnacionais, isso é uma ingenuidade, que é um dado da realidade nova, como nessa configuração de poder, buscar elementos compensatórios para tudo isso. Como vamos compensar isso? Só se compensa poder com poder. Portanto, nós temos que mobilizar novos recursos de poder, em escala internacional. Aí entra o que você disse. Por isso é que, se nós nos entendemos do terceiro mundo, que temos problemas comuns, vamos pesar muito mais. Nós da América Latina pesaremos muito mais. Porque veja o seguinte, a estrutura de poder mundial,
ela está em evolução, mas ela tem certas invariâncias, tem certas coisas que são mais ou menos constantes. Pesa muito, hoje em dia, a informação, evidentemente, o controle da informação. Daí essa batalha tremenda, né, em torno da informação, ver a briga na Unesco, querem até fechar a Unesco, porque era o terceiro mundo que se metia a mão em informação. Ou vejam, hoje em dia, o problema, digamos, das grandes empresas internacionais, como a IBM, com o seu projeto de globalização, né, planetário, para controlar a informação. Essa é a lógica natural do crescimento delas. Nós temos que partir disso que está aí. Esse é um dado. Outro dado fundamental na estrutura de poder mundial são os recursos financeiros. Que, ora, o terceiro mundo teve muito recurso financeiro, ainda hoje tem, mas que sempre subutilizou, porque não existe uma estrutura financeira internacional mais ou menos em função do terceiro mundo. Tudo que nós fazemos no terceiro mundo é usar a estrutura financeira do primeiro mundo. Aí temos um terreno evidente a cobrir, um espaço a cobrir, da maior importância, como também é um dado fundamental da estrutura de poder mundial, o controle da tecnologia. Agora, essa tecnologia, ela, hoje em dia, ela, em grande parte, ela é imposta. É evidente que um país como a Índia, por exemplo, já mostrou amplamente que, e aí se ainda tem uma relativa autonomia hoje em dia, e sofreu pouco com a crise mundial, a Índia praticamente não sofreu com a crise atual, é porque a Índia ganhou um espaço maior em autonomia tecnológica e trouxe a tecnologia para responder aos seus problemas e não adaptou-se a ela. Você vê como isso é um elemento fundamental. E também fundamental, sabemos, né, a estrutura de poder em qualquer parte do mundo é controlar os mercados. Porque essa guerra agora contra reserva de mercado aqui no Brasil. Querem quebrar ali um ponto em que o Brasil pode criar poder, que é reserva no mercado. Como foi que o Japão criou sua indústria de informática moderna? Reservando no mercado, evidente. Quem chega depois tem que ter alguma forma de defesa. Como você vê, se a gente explora assim, rapidamente, vamos ver que há muitos elementos que formam a estrutura de poder mundial e que estão em evolução e que, em parte, estão ao nosso alcance e que dependem de organização, de iniciativa, de países de peso, como é o caso da Índia, o caso do Brasil, etc. É nesse sentido, nós estamos totalmente de acordo em que só podemos participar dessa configuração nova da ordem mundial, que vem por adiante, se nós gerarmos recursos de poder, tivermos acesso, digamos, ativarmos esses recursos que existem virtuais entre nós. Isso exige, portanto, de nós uma visão de nossa própria identidade, né, da nossa especificidade. E aí os aspectos comuns, né, com muitos países do terceiro mundo são amplos. Por isso, hoje em dia, há uma grande campanha para desmoralizar a ideia de terceiro mundo, que é, evidentemente, da mesma forma que houve uma campanha para desmoralizar a ideia de que os devedores deviam se unir. Só os credores podem se unir. Tem o Clube de Paris, tem o Clube de Nova York, etc. Os devedores não se unem, não podem se unir, é imoral. Né? Essa campanha que fizeram há pouco agora é a campanha terceiro-mundista. Aí a grande imprensa brasileira, né, alguns dizem, é um pobre terceiro-mundista, aí, como dizer, é um pobre de espírito, não enxerga a realidade grande do mundo em que estamos, etc. Isso aí, você vê o que é a luta ideológica, como é importante em tudo isso.